Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. Com muita alegria, chegamos ao último episódio do Bom de Ler deste ano de 2018, com a escritora Ivana Arruda Leite apresentando o Breve Passeio pela História da Humanidade, da editora Reformatório. Para quem não conhece a Ivana ainda, tem que correr para conhecer. Comece ou pelo livro ou pela entrevista, mas a Ivana é uma escritora que já escreve há muito tempo, que tem já um caminho literário, percorre um percurso literário já muito bem consolidado. Ela faz parte de uma geração de escritores, Marçal Aquino, Marcelino Freire, que realmente conseguiu transpor a dificuldade que é viver de literatura no Brasil. E a Ivana precisa muito ser lida. Se caso você ainda não tenha lido nenhum conto dela, nenhum livro, é uma autora assim, que eu convoco você a conhecer já. Breve Passeio pela História da Humanidade é um livro delicioso. A Lena, que é a protagonista dessa história, é uma mulher de 75 anos, uma mulher muito mordaz, uma mulher que ainda está bem ativa, aposentada, e que passa a vida, já tem um tempo, frequentando cursos, né? Cursos aleatórios, filosofia, astrofísica. E nesse momento em que o livro começa, ela está interessada e está começando um curso sobre a evolução da nossa espécie, né? Como é que a nossa espécie chegou aonde chegou, né? Nesse momento em que estamos, que maravilha, né? E ela vai, então, aprender sobre essa trajetória, né, do Homo sapiens. O livro tem uma estrutura muito interessante, que ele intercala capítulos que contam a história da Lena, as aulas da professora Raquel sobre a história da humanidade e ficções curtas que satirizam a evolução da nossa espécie. E é muito divertido. A Ivana consegue construir personagens que têm uma humanidade, porque eles são humanos pelo tanto de defeitos que eles têm, e isso é muito engraçado. Chegando nesse final, né, o Bom de Ler já tem esses dois anos, né, de estrada, apresentando as escritoras brasileiras, apresentando os livros delas, né, e também as entrevistas com elas, e isso com certeza é a nossa principal causa, mas uma das causas também, um dos interesses do Bom de Ler, também é valorizar a literatura brasileira contemporânea. Eu ouço por aí muitos leitores, bons leitores, que acompanham o Bom de Ler e falam para mim: nossa, eu jamais conheceria tal escritora se não fosse pelo Bom de Ler. Né? Porque essas escritoras, muitas vezes, elas não têm uma visibilidade, né? Você entra numa livraria, encontrar literatura contemporânea já não é a coisa mais fácil, né? Porque você tem ali toda uma gama de best-sellers, livros de não ficção. Então, a literatura contemporânea, ela também sofre por falta de leitores, né? E o Bom de Ler, ainda que privilegie, né, e que valorize as mulheres e que apresente, né, e que mostre como são muitas as escritoras brasileiras, também a gente quer valorizar a literatura contemporânea brasileira, que precisa ser mais lida, mais resenhada, mais premiada, mais exposta, mais consumida. Então fique agora com a incrível Ivana Arruda Leite para fechar esse ano de 2018 do Bom de Ler com esse livro saborosíssimo. E você, Ivana, se formou em sociologia, você é socióloga, né? Sou. E como é que foi essa entrada para a literatura? Como é que se deu? A entrada para a literatura se deu muito antes. Eu escrevo desde os 14, 15 anos. Sempre escrevi, sempre gostei de inventar história. Comecei fazendo poesias, né, como todo mundo. Daí passei para contos e tal. Escrevia loucamente e queria ser escritora e tentava ser escritora. Mandava meus contos e meus textos para todas as editoras. Concursos também? Não, nem concurso também, mas mandava originais. Na década de 70, eu não conhecia um escritor, minha família não tem um escritor, enfim. Era esse o jeito que eu achava que eu ia entrar no mercado.
E, imagina, de vez em quando alguma respondia um não, mas a maioria nem respondia. E assim foi a minha vida, quer dizer, eu precisava tocar a vida, independente, e continuava a escrever e tal. Casei, tive filha e tal, separei e escrevendo. Lá pelos anos 80, em 84, 85, eu falei, vou voltar a estudar, afinal eu não tinha um diploma de curso superior. E falei, vou fazer ciências sociais, fiz. Então eu entrei tardiamente na faculdade e sempre escrevendo. Como nada dava certo, claro, e eu era funcionária pública, daí eu fiz concurso para a prefeitura e como socióloga entrei. Então essa era a minha vida. Eu trabalhava lá, fiz mestrado em sociologia, comecei o doutorado, porque nada acontecia na literatura, né? Eu mostrava meus contos para os amigos, para todo mundo achava lindo, mas ninguém podia fazer nada por mim, porque eu não era do meio, eu era um ET mesmo. Até que, quando eu fiz 50 anos, em 2001, eu já estava no doutorado, uma amiga da Bebel, a Bia Antunes, ela falou, vou te apresentar para um amigo meu, que acabou de lançar um livro, quem sabe ele te dá uma luz e te leva para algum lugar. E me levou para a casa do Marcelino Freire. O Marcelino pegou, leu, adorou, falou, nossa, imagina, você ainda está inédita, eu tinha 50 anos, né? Levou para o Plínio Martins, da Ateliê, em 6 meses meu primeiro livro foi publicado, que foi o Falo de Mulher. Contos, né? Daí eu abandonei o doutorado, porque eu falei, quer saber, era tudo que eu queria, né? Então minha vida começou em 2001. Daí foi um livro atrás do outro, porque o que eu tinha na gaveta, né? Até esse livro, Cachorros, que foi publicado em 2015, tem contos inéditos ainda, daquela época. Então é um volume sem fim. Daí, num minuto, eu me inseri com a geração 90, que estava acabando de acontecer, e fiquei amiga, Nelson, né? O que foi a geração 90? Geração 90 foi na verdade, foram 2 antologias organizadas pelo Nelson de Oliveira. A primeira se chamava Manuscritos de Computador, a segunda, Os Transgressores, eu faço parte da segunda, onde ele viu que ali tinha um movimento de novos contistas, novos mesmo, todo mundo surgindo naquele momento, que merecia estar lá e tal, e ele chamou de Geração 90. Então era Marçal Aquino, Marcelino Freire, Joca, Bressani, Andréa Del Fuego, eu, todo mundo começando, André Santana, todo mundo. Foi bem bacana e é uma honra para mim ter participado. Ao que você acha que se deve essa demora de ter sido publicada só aos 50 anos? Tem uma coisa, o mercado daquela época mudou? Totalmente. Hoje, imagina, ninguém fica nem um ano sem publicar, querendo, né? Você publica no seu computador, e faz uma reunião com seus amigos, enfim, não tem como. Qual é a diferença? É a época. E nos anos 70, 80, não tinha internet. Então, o único jeito era você mandar para a editora. Se você não conhecesse ninguém, morria. Mas eu, no fundo, agradeço muito, sabe, ter sido publicada só aos 50 anos. Primeiro que deu tempo da minha obra amadurecer sozinha. Ninguém viu os tombos que eu levei. Então, quando eu apareci, eu já apareci pronta. Uma mulher de 50 anos, com uma obra volumosa, com experiência de vida. Com voz, né? Então, estava pronta para ser lançada. E outra vantagem, ainda hoje eu sou tida como jovem escritora, né? Porque eu tenho 16 anos de publicação, 17. Eu estou entre os jovens, eu não saí do mercado, eu não caduquei. Se eu tivesse sido publicada lá nos anos 70, provavelmente eu já teria desaparecido. Enfim, foi ótimo. Para mim foi a melhor coisa possível. Por isso que eu digo,
não se aflijam em serem publicados, né? Porque quanto mais tempo, melhor. É um bolo que está lá fermentando, fermentando, fermentando. É uma reunião que a gente tem quase uma vez por mês, onde cada uma traz um trecho do seu romance novo. Quer dizer, antes a gente manda ler, todo mundo risca e palpita sobre os 3, reúne e faz a devolutiva. Olha, eu achei isso. É muito legal. Qual é o jargão? Qual é a coisa mais conhecida? Escritor é uma profissão muito solitária, parará, parará. E né? Escritor escreve sozinho. Só que se você tiver alguém da sua confiança e da sua amizade para trocar conforme a coisa está sendo feita, entendeu? Se essa pessoa ou essas tiverem a delicadeza de falar, enfim, muda isso, não, para, enfim, nem com tanta delicadeza, às vezes mais violentamente, pelo menos da minha parte, é ótimo. Claro que você é a última voz, né, que vai dizer sim ou não, mas é muito. Nós 4 estamos felicíssimas com o resultado. Acho que isso devia se multiplicar. Agora, no nosso grupo não entra, entendeu? Não adianta pedir. Formem os seus. O nosso está fechado. É o universo feminino. Isso é a matéria da minha escrita. É sobre ele que eu me debruço. Esse universo feminino se abre de múltiplas formas, claro, em diferentes mulheres, diferentes idades, diferentes contextos. Mas eu te diria, a minha abordagem primeira de uma história é pela personagem. E a personagem é sempre uma mulher. Seus personagens não tomam vida própria. Pelo contrário, eles são preguiçosíssimos. Para eu fazer eles atuarem, eu preciso dar um duro danado. A escrita está ficando um ofício, um exercício cada dia mais difícil para mim. Por preguiça, por pura preguiça. Lá pelos 30, eu tinha uma voluptuosidade de escrever. Eu passava 18 horas escrevendo aos fins de semana. Fumando, escrevendo. Eu acho que o parar de fumar, que eu parei há 14 anos, tirou muito da minha concentração para sentar a bunda e ficar. Tirou mesmo. Aí eu já me dispersei um pouco. E a idade te dispersa muito, sabe? Meu Deus. Eu me aposentei em 2013. Cheguei na vida que eu pedi a Deus, que é não fazer nada. Ok, eu tenho todo o tempo do mundo para escrever. Nem por isso. Eu preciso me arrastar mesmo para o computador para escrever. Quando eu pego o embalo, daí vai. Mas aquele frenesi, eu escrevia 3, 4 contos ao mesmo tempo. Isso passa. Então você não é uma escritora de hábitos? Não, nenhum. Não sou. Quando eu tô com um projeto agora. Agora, qualquer coisinha me faz parar, entendeu? É preguiça. Preguiça da idade. E você está com um projeto novo, é de romance? É de romance. Estou atuando nele, estou escrevendo. Agora, eu diria que ele todo já está lá. Agora, falta costurar essa história. Como eu sou uma contista nata, um romance, ainda que romance, ele nasce aos pedaços quase independentes. Uma opção é tornar isso um livro de contos até. Outra opção é achar uma narradora ou algo que costure essa história. Mas eu estou muito apaixonada e estou gostando muito da ideia. Olha, as vozes das minhas mulheres, elas são múltiplas. Não sei, elas não têm muito
elas não têm muito uma direção, uma única direção. Embora elas não... Eu sei o que elas não são. Por exemplo, eu não tenho nenhuma personagem intelectualizada, eu não tenho nenhuma personagem, nunca tive, super empresária. A minha mulher é meio mítica, é meio fábula. Nelson de Oliveira uma vez me definiu assim, falou: Ivana, as tuas mulheres parecem fábulas. Sabe, é um conto meio atemporal, é uma mulher meio atemporal, zero tecnológica. Por isso que eu digo, aí você vê meio o interior presente, né? Nos meus contos, nem nos meus romances quase tem celular, nem celular. Eu não sei trabalhar com isso imageticamente, não faz parte, né, do meu universo. Então é uma mulher ainda muito voltada para o marido, para o filho, para casa. Ela não... quase nunca ela é independente e tem muito de frustrada e de... inquieta também. Agora, ela não se submete. Então, ela se vinga, ela se dá a volta por cima, ela mata o homem, e aí as saídas geralmente são pelo humor, mas, enfim, ela nunca fica por baixo, nunca. Então, é isso que chamou a atenção lá quando eu surgi, que é uma mulher muito valente, muito guerreira, embora ela comece meio abafada pela imagem masculina ou paterna, ou do marido, enfim, ela sabe que ela é maior do que aquilo e ela vai atrás daquilo. Ponto. Eu acho que essa é uma mulher que me habita, né? Agora, eu como escritora, eu não me vejo num lugar privilegiado ou diferente de qualquer homem escritor. Sabe, eu acho que somos todos artistas, artistas da palavra, a nossa expressão é a língua portuguesa, e eu sou contra esse negócio de literatura feminina, literatura feita por mulher, sabe, eu acho que estamos todos no mesmo barco, fudidos igualmente. Mas você sabe, né, Ivana, que as pesquisas, elas falam outra coisa, né? Assim como em todas as áreas, claro, né? Claro, também nessa, claro, a mulher ainda está precisando, ainda tem um caminho, assim, né? Mas assim como nas minhas histórias, eu detesto mulher que se faz de coitadinha. Então, se é assim, sabe, é porque a história do mundo nos trouxe aqui e nada impede de mudar esse jogo e vamos em frente. Eu nunca tomo o lugar da vítima. Detesto vitimismo. Como é que você lida com a crítica? Olha, eu me considero tão privilegiada. Eu nunca recebi uma crítica negativa, você acredita? Para não mentir, eu recebi uma de uma porra de um concurso que existia, não sei se existe ainda, que chama Copa Literária. Não. Ai, que horror que era aquilo. E alguém escreveu meu livro lá, e um moleque, nem sei quem foi, graças a Deus esqueci o nome, acabou com o Hotel Novo Mundo. Ok, ele foi finalista do Prêmio São Paulo, ou seja, grande merda ele não deve ser. Mas esse menino acabou descobrindo um erro no livro que nem eu tinha visto, nem o revisor, que tem um personagem que muda de nome no meio da história. Então, para isso ele serviu. Ele falou, até para o fulano, no começo, vira fulano. Tá lá, obrigada. Aí você corrigiu na edição, ou o que você fez? Corrigiu na edição. Mas, enfim, serviu para alguma coisa. Ivana, você é uma pessoa religiosa? Sou. É? Sou muito. Qual religião? Eu estou católica, apostólica, romana. Eu estou na terceira metanoia, que se chama. Metanoia é quando você faz uma conversão, né, espiritual. Eu sou bem católica, rezadeira. Rezadeira?
E pensando nessa linha da espiritualidade, assim, como é que você vê a literatura como um poder, assim? Ela tem algum poder? Nossa, tem, tem. É o poder da arte, né? Que é um poder que não se palpa, não se pega. Eu diria quase que é o poder nenhum, porque ele é tão amplo, ele abrange tanta coisa, ele abrange a alma. Eu não acredito na literatura como bandeira, como um instrumento de modificação do mundo ideológico, nada disso. Nunca fiz da minha literatura nada disso. Agora, eu acredito na literatura como modificação da alma humana, mas modificação apaga, como conforto da alma humana. E aí ela chega a ser religiosa. Porque o que é a religião se não um conforto para a sua dor? Você não está sozinha nesse mundo. Calma. Se eu fizer como um conto meu isso, eu estou feita.